Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Josué capítulo 24, versículo 15. O texto vai aparecer aí na tela. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos trazer para a nossa meditação hoje esse personagem tão significativo, tão importante da palavra de Deus e do povo de Deus, conhecido como Josué, que desde pequeno, desde novo, já estava ali se despontando para ser um grande homem nas mãos do Senhor. Quando eu vejo as nossas crianças na casa do Senhor, quando eu vejo elas sendo desafiadas a enfrentar os desafios, dos seus personagens, do louvor, da canção na casa do Senhor, eu fico imaginando isso, que este é o caminho certo dos nossos filhos. Estarem vencendo os desafios que são propostos eles na casa do Senhor, e assim nós podemos já visualizar que no futuro eles continuarão exercendo esse ministério, estarão sempre prontos a servir o Senhor. Assim foi como Josué, ainda muito jovem, foi colocado para uma missão nova e voltou ali assim com a vontade tremenda de já entrar e conquistar. Mas não foi a vontade de Deus naquele momento, e ele teve que caminhar 40 anos por um deserto. Foi-se a sua juventude, o seu vigor físico, e chegou lá para liderar a caminhada com quase 80 anos por aí, e exerceu ali a função no lugar de Moisés. Contudo, fica para nós esse exemplo. Nós, como os pais, precisamos cada vez mais apresentar os nossos filhos ao Senhor e não impedi-los que eles possam exercer os seus desafios que são propostos a eles aqui na casa do Senhor. Apoiá-los sempre, elogiá-los, incentivá-los, e aquilo que depender de nós como pais, possamos cada vez mais agir nesse sentido, para que no futuro, possamos ver que não foi em vão tudo aquilo que nós fizemos em favor dos nossos filhos. O texto de Josué 24:15, extremamente conhecido para nós, nos fala assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, cuja terra habitais. Toda a igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa frase de todos os dias em nossas orações, falando com o Senhor e produzindo ações dentro da nossa casa, para que isso seja uma verdade contínua, para que todos os nossos filhos verdadeiramente possam servir ao Senhor. Josué foi um grande homem do Senhor, um homem que tinha uma diferença muito particular de Moisés. Moisés era aquele líder chamado por Deus, que tinha toda uma fé, todo um comando de forma poderosa da parte do Senhor, mas era um homem que não ia para a frente das batalhas. Ele ficava, vamos dizer assim, na administração espiritual do povo, e ali naquele intercessor direto em favor do povo em toda e qualquer situação, mas ele não ia para a frente das batalhas. Josué foi esse líder que o Senhor escolheu para substituir a Moisés. E claro, agora era a hora da conquista, era hora de entrar à terra. Muitos inimigos estariam pelo caminho, e eles precisariam desempenhar várias batalhas. E a primeira delas, a grande Jericó, a grande muralha de Jericó à sua frente, o rio Jordão à sua frente. E Josué foi levantado por Deus para dar continuidade ao ministério de Moisés. Não só na administração espiritual, mas agora com a espada na mão, diante, literalmente, dos seus inimigos. Essa ação de Josué é tão significativa que ele contempla também o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 30, na galeria dos heróis da fé, e particularmente vai mencionar uma consequência da sua fé, quando ele estava ali diante das muralhas de Jericó. E diz assim o texto: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé.
Então, se nós precisaríamos dar uma característica a Josué, nós poderíamos dizer com todas as letras, com toda certeza, que era um homem cheio de fé, um homem que Deus, a ponto de crer nesse Deus e com esse Deus fazer e realizar as suas proezas. Então, Josué foi um exemplo de líder, foi um exemplo também, com certeza, de um pai que era decidido não somente para o bem do seu povo, o povo de Deus, o povo que ele fazia parte, mas também extremamente decidido para ver o bem da sua família. Quando o povo de Deus estava fraco na sua fé, depois de conquistaram praticamente toda a terra prometida, depois de todas as terras serem distribuídas entre as tribos do povo de Deus, quando o povo estava ali fraco, Josué os chamou, os desafiou a tomar uma posição para voltar para Deus. Josué chega a dizer ao povo: escolhei hoje a quem servais. Isso nos leva a perceber que ao longo das conquistas, conforme o povo ia ali habitando, fazendo a sua moradia, a sua rotina de vida, eles começaram a se distanciar de Deus. Essa era a situação daquele momento do povo de Deus. Mas Josué não, Josué ficou firme, tanto a exemplo de Moisés, quando estava para morrer, ele chama o povo por 2 oportunidades e faz uma demonstração ao povo, para que este povo pudesse novamente renovar a sua aliança com Deus, que nunca deixou de ter aliança com o seu povo. Por isso que ele fala: escolhe hoje a quem se vais, e o apresentou assim, de forma tremenda, a sua determinação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Logo, a primeira situação que a gente observa, que ele não estava muito preocupado com a resposta do povo de Deus. Ele sabia da sua resposta, ele conhecia o seu Deus, ele sabia dele e através dele. Então ele tinha consciência de que permanecer nos caminhos do Senhor e conduzir a sua família diante do Senhor era para ele a melhor decisão. Então ele não espera o povo tomar decisão, ele já tem a sua decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué não tinha o que lamentar de Deus, não tinha o que reclamar de Deus, não tinha algo que pudesse fazer com que ele desanimasse e afastasse do caminho do Senhor. Pelo contrário, ele foi de encontro a Deus, e diante de uma nação que no momento se distanciava do Senhor, ele se posicionou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, de fato, foi um pai que escolheu o melhor para a sua família. Então podemos aprender muitas lições com esse posicionamento desse pai de família, desse líder espiritual, desse guerreiro do Senhor diante do seu povo. Nós podemos aprender muitas lições com o seu posicionamento, quando ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos, quando ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esta frase nos ensina que é possível sim servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível sim manter a nossa fé no nosso relacionamento familiar. É possível sim servir ao Senhor no nosso relacionamento familiar. É possível trabalhar na obra do Senhor mesmo com o nosso relacionamento familiar. Irmãos, nós não temos percebido, mas nós temos visto e ouvido muitas vezes que as pessoas colocam como impedimento de trabalhar e servir ao Senhor exatamente a sua família, exatamente as suas atribuições familiares, que muitas vezes no seu conceito, na sua autocrítica, ele percebe que não tem sido suficiente um bom pai presente, ou a mãe presente, ou um filho presente, e muitas vezes quando ele quer arriscar das suas atividades semanais para olhar melhor para a sua família, a primeira vítima é Deus. A primeira vítima é a convivência na casa do Senhor. É o que nós começamos a cortar da nossa agenda. Domingo de manhã eu preciso dar atenção à minha família. Então logo não vou à igreja, eu vou para outro lugar.
Meio de semana eu tenho que compor as agendas para que os meus filhos permaneçam plenamente assim, em igualdade de condições de disputar uma vaga de uma faculdade. Então eu tenho que introduzir ele todos os ensinamentos, cursos e etc., para que ele possa estar em condições de passar no vestibular, agora o Enem. Quem vamos eliminar? Os cultos semanais da igreja. Agora os meus filhos precisam estar com a saúde, mais em época de pandemia, firme. Então eu preciso dar uma academia para ele, um esporte para ele. Qual é a agenda do dia que eu vou eliminar? O compromisso semanal na igreja. Josué nos ensina, irmãos, com a convivência familiar, não nos impede de servir ao Senhor em família. E manter as nossas atribuições como guerreiros do Senhor, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, como missionários do Senhor neste mundo, em família. E muitas vezes nós conseguimos colocar num discurso que estamos dando atenção às nossas famílias, nós tiramos do nosso projeto de convivência familiar a casa do Senhor, o nosso serviço do Senhor. Haja visto que tantos talentos que nós temos hoje dentro das nossas igrejas estão aí nos bancos, porque não temos tempo para servir ao Senhor. Então é possível sim, Josué nos orienta e mostra para nós e prova para nós que é possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando antes de tudo a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade, como o próprio Josué declara. Como a própria palavra de Deus revela como ele servia ao Senhor. Então, para tanto, nossos relacionamentos familiares devem estar pautados exclusivamente nas verdades de Deus reveladas nas Escrituras e assim praticadas em todo o tempo, em especial dentro dos nossos lares. Como que nós podemos dizer para minha família, para alguém, dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas no outro dia eu deixo de estar na casa do Senhor. A minha casa quer servir, mas eu não consigo ir à casa do Senhor. Eu não consigo estar à disposição da casa do Senhor. Eu não estou à disposição das batalhas que, por aventura, o povo de Deus vai enfrentar durante essa semana. Eu não tenho tempo para pegar a minha espada da fé e ir ao encontro dos inimigos, junto com o povo de Deus. Como que ficaria para nós declarar isso hoje? Estamos verdadeiramente indo ao encontro da vontade de Deus e desejando que Deus de fato seja Senhor e Salvador da minha casa. Fique à vontade, entra, arruma a sala, faça tudo na minha casa. Mas o que estamos fazendo com a casa de preocupação de Josué? Então nossos relacionamentos familiares devem estar sempre pautados naquilo que o Senhor requer de nós, como Deus, como povo de Deus, como família de Deus, em todo o tempo. Por isso que Josué é um pai, que escolheu o melhor para a sua casa. Por quê, irmãos? Porque eu creio que na consciência de Josué, pela sua longa experiência com Deus, pela sua longa convivência com Deus, pelo longo serviço prestado ao Senhor através do povo de Deus, com excelência, ele sabia, e neste momento, que a sua vida estava para terminar na face da terra. Já estava velho, já tinha praticamente cumprido as suas missões, a sua missão. Ele deixaria de existir para este mundo, mas ele tinha consciência que o seu Deus continuaria sendo um Deus presente. Por isso que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque quando eu faltar para os meus filhos, Deus continuará presente com eles, conduzindo, criando eles, trabalhando com eles, protegendo eles, abrindo as portas para que eles alcancem os seus sonhos e os seus desejos. Pai, mãe, lembra de uma coisa, a nossa caminhada vai findar. Não é um dia muito propício para falar isso, mas precisamos falar uma verdade. Nós vamos morrer em algum momento. Quem vai ficar cuidando dos nossos filhos? Quem vai continuar abençoando a nossa família? Eu não poderei fazer mais nada, porque os mortos não falam.
Quem continua à frente da nossa casa é Deus. E é por isso que Josué chama o povo e fala: se parece ser mal a vocês servir a esse Deus, problema de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque quando os meus dias findarem na terra, o meu Deus continuará abençoando e conduzindo a minha família. Você já parou para pensar nisso, pai? Então, qual é o seu melhor investimento na sua casa? Josué nos ensina que a nossa vida familiar não pode impedir a nossa caminhada com Deus, na presença de Deus. Segundo lugar, o que nós aprendemos com essa declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro de sua casa. É espantoso isso para nós. Josué está dizendo que a verdadeira liderança de um líder começa dentro de sua própria casa. Josué não era simplesmente um líder de todo Israel, mas primeiramente ele era líder de sua casa. A própria palavra de Deus diz isso: se nós não governamos bem a nossa casa, nós não podemos concorrer a nenhum outro cargo dentro da casa de Deus. Porque a primeira liderança que é outorgada a nós, que é dada a nós, que é oferecida a nós, é liderarmos a nossa e sermos uma liderança que faça referência de um Deus vivo, de um Deus presente, de um Deus que cuida, de um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que cumpre a sua aliança e as suas promessas para com todo o seu povo. Então a primeira missão nossa, quando Josué fala dessa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós podemos perceber que primeiro compromisso que temos de sermos líderes está dentro da nossa própria casa. Josué não era simplesmente um líder de todo Israel, mas como eu já disse, ele era líder primeiramente de sua família. Mas infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, e lideram muito bem, mas esquecem verdadeiramente de liderar a sua própria casa. Há pessoas que lideram batalhões, há pessoas que lideram países, nações, grandes empresas, muitas pessoas, mas esqueceram de liderar a sua própria casa. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, não é assim? Mas nem mesmo tentam começar a mudar o seu próprio lar. Tem tantas ideias que servem de lições para muitas famílias, mas ele mesmo não consegue colocar em prática dentro da sua própria casa. Todos têm métodos milagrosos de trazer soluções, mas esses métodos milagrosos são falados e repetidos, mas não aplicados dentro de o que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, primeiramente, nós precisamos governar e governar bem a nossa casa. Primeiro, se a nossa casa está com algum problema, alguma dificuldade, primeiro vamos resolver o problema da nossa casa, depois sermos exemplo de soluções de problemas para outras e outras e outras famílias que porventura estiverem diante de nós. Josué é um pai que escolheu o melhor para a sua família, porque Josué não deixava a sua família ser conduzida por terceiros, ou por qualquer outro vento de doutrina, ou por qualquer outra prática secular mundana, que no momento aparece como moda, e muitos abraçam para fazer a sua família feliz. Josué não. Aqui na minha casa, quem tem nas mãos o que é bom para a família sou eu. Então é eu que ofereço à minha família tudo de bom. Não é alguém lá de fora. Não é a babá. Não é aquela pessoa da creche. Não é o professor da escola ou da faculdade. Não são as filosofias do mundo. Quem governa a minha casa, quem pastoreia a minha casa, quem cuida da minha casa, sou eu, em nome de Jesus.
É assim que ele pastoreava, assim que ele administrava a sua casa, segundo o que a palavra de Deus orientava, segundo a revelação de Deus feita ao seu coração, quando ele assume aquele ministério, assim ele praticava. Não queria que interferências mundanas, ou costumes mundanos, cultura mundanas, pudessem influenciar a sua família, a sua casa. Ele era atento a isso, ele não vacilava quanto a isso, e estava sempre pronto a doutrinar a sua casa conforme a palavra de Deus. Mas também aprendemos com esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em terceiro lugar, nós vamos perceber que ela nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão também ao seu redor. Como ele precisa ser exemplo para aqueles que estão dentro da sua casa, logicamente eles precisam ser exemplo também para aqueles que estão ao seu redor. Então Josué não era do tipo daquela pessoa que eu creio que você já ouviu muitas pessoas falarem assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é isso? Faço o que eu digo. Talvez muitos pais falam isso para os filhos. Tentam impor ali alguma forma de entender as situações, dizendo assim: o que eu faço não é para você fazer, mas simplesmente o que eu mando. Josué não era esse líder. Josué não era esse pai. Não era assim que ele convivia dentro de casa e com as pessoas que o cercavam. Josué também não disse: minha casa servirá ao Senhor, mas eu e a minha casa. Josué não disse: minha casa servirá ao Senhor, mas disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele se coloca em primeiro lugar, no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Não é minha mãe, não é a minha esposa, não são os meus filhos que servem ao Senhor. Ele diz: eu e a minha casa, eu em primeiro lugar. Ó Pai, que exemplo. Chegar diante da nossa casa, da nossa família e dizer: eu quero servir ao Senhor e desejo muito que vocês sirvam meu Deus como eu sirvo. Eu sirvo. E assim podemos ser exemplo para todos aqueles que nos rodeiam, não somente dentro de casa, mas também fora da nossa casa. Então, ele se coloca em primeiro lugar no sentido de ser exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade familiar. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, o próprio não consegue servir e muito menos consegue ser exemplo para ser seguido pelos seus filhos. Há algo que nos preocupa bastante, é que o olhar mais crítico da nossa vida espiritual é o olhar dos nossos filhos. É o olhar dos nossos filhos. São os nossos filhos que conseguem perceber o que somos verdadeiramente como servos de Deus. É eles que conseguem nos ver na nossa intimidade, como nós nos relacionamos com Deus, como eu me relaciono com a minha esposa, como eu me relaciono com eles no dia a dia. É dentro do lar que nós, pais, não conseguimos vestir uma máscara diante dos nossos filhos. Eles conhecem verdadeiramente quem nós somos e como somos em todo momento da nossa existência. Esse é o nosso desafio como pai. Esse é o nosso desafio quando queremos de fato trazer a nossa família à casa do Senhor. Precisamos ser em primeiro lugar ali aqueles que servem ao Senhor de uma forma ilibada, tendo a palavra de Deus como a regra de fé e prática, sendo a palavra a balança das nossas decisões e ações e palavras para com os nossos filhos e para com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que há pessoas que querem que seus filhos sirvam a Deus, mas elas não conseguem ser exemplo para isso. Não conseguem. Quando José disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que isso significa que ele não iria obrigar a seus familiares, seus filhos a servir. Eu creio que esse não é o sentido que Josué está dizendo. Então, eu e minha casa servirão ao Senhor, não significa que ele iria obrigar
os seus familiares a servir a Deus. O que Josué estava verdadeiramente dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir sua família diante das verdades do Senhor. Doa a quem doer. Ele era o exemplo. Ele era o objeto a ser adquirido pelos seus filhos, conforme os seus procedimentos. Jamais iria obrigar um filho a servir a Deus, mas seria muito salutar, prazeroso, valoroso, quando os nossos filhos decidem a seguir a Deus, tendo nós como exemplo maior de serviço ao Senhor. Nós somos esse exemplo. E creio que muitas vezes gostamos muito de culpar o mundo, está difícil. O mundo está diferente. Mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e vemos que nós, como pais, nos deixamos sermos sucumbidos pelo próprio mundo. E sendo nós sucumbidos pelo mundo, nós nos tornamos exemplo para os nossos filhos. E assim como nós nos comportamos, eles também irão se comportar. Por isso que Josué traz essa palavra diante do povo, né? Ele estava ali para conduzir a sua família diante de Deus, independente da decisão daquele povo. E como líder de sua casa, ele estava comprometido exclusivamente a ensinar aos seus filhos, aos seus entes queridos, a lei de Deus dentro de sua casa. Eu creio que a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor, como foi prioridade de Deus a Josué quando o colocou como liderança após Moisés. Chama ele, fala diretamente a ele, não se desvie primeiro do que Moisés falou com você, porque eu falei com ele, e agora não se aparte dos meus mandamentos, da minha lei, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Cumpra, porque se você cumprir e obedecer, aonde pisar as solas do seu pé, você será bem sucedido. Isso significa que não é só iria conquistar os inimigos, mas a sua família estaria diante da ampla proteção e o amparo de Deus. Porque isso é algo que eu creio que é extremamente verdadeiro. Quando eu leio aí nos carros, enfim, em algum lugar, quando tem uma frase dita assim, Deus é fiel, eu falo, como essa frase é verdadeira. Mas o grande problema é se eu sou fiel. O grande problema é se eu sou fiel. Porque Deus cumpre isso que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a lei de Deus será inculcada na mente e no coração dos meus filhos, dentro da minha casa. Ela será santa, perfeita e agradável. Será algo que nós vamos sempre recorrer em tempos de dificuldade, e será algo que sempre vamos procurar quando vamos glorificar a Deus, quando tudo caminha bem. Não é à toa que Salomão escreve lá no capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Talvez esse é o princípio de Josué. Se eu estiver com o ensinamento da palavra de Deus dentro da minha casa, pela fé eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa. Vai olhar para mim e vai ver que eu fui justo, que eu fui fiel e que eu me empenhei de dedicar e ensinar meus filhos no caminho que deve andar. Eu fui o principal exemplo para isso. Então, no tempo devido, Deus virá. Mesmo que eu já não exista, Deus virá e conduzirá os nossos filhos no caminho que ele deveria andar, mas que agora voltou a caminhar, porque Deus foi lá e cumpriu a sua promessa diante daquele pai que verdadeiramente foi fiel para com o Senhor. O exemplo de Josué rompeu os limites de sua casa e também levou o povo a também declarar. Olha que coisa interessante, quando nós avançamos um pouquinho no versículo 18, essa palavra de Josué foi tão contundente, e creio que o seu exemplo de líder familiar, o seu exemplo de liderança diante do povo, e o que Deus tinha feito a favor do povo, através de Josué, nesse desafio que Josué apresenta ao povo, o povo cai numa realidade que precisava acatar esse apelo de Josué. E o povo diz assim, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso
Deus. Percebeu, Pai? Percebeu qual é o tamanho da nossa responsabilidade? E até onde pode ir o alcance da nossa fé, quando nós nos dedicamos, nos empenhamos firmemente dentro do nosso lar? Famílias podem ser alcançadas tendo a nossa casa como exemplo maior. Quando nós abrimos a nossa boca para aconselhar uma família e desafiar uma família a entregar a sua casa ao Senhor, eles vão olhar primeiro para a nossa casa. E eu creio que aquele povo todo olhou para a casa de Josué, olhou para a história de Josué, olhou para como ele se comportava diante dos mandamentos do Senhor, diante das guerras, diante das dificuldades que ele iria enfrentar. E ele falou assim: olha, é melhor nós vivermos e retornar a esta aliança com Deus de Josué, porque é aí que nós vamos continuar conquistando e vencendo. A minha casa pode ser um exemplo a ser seguido para que famílias também tomem igual decisão de caminhar com o Senhor. Muitas vezes queremos evangelizar pessoas tão distantes. Queremos evangelizar inúmeras pessoas, mas muitas vezes não temos coragem de fazer da nossa casa um campo missionário, primeiro para ser conquistado e depois ser ampliado com a casa do vizinho, dos amigos e aí além das nossas fronteiras. Irmãos, se nós não conseguimos fazer diferença dentro da nossa casa, que diferença vamos fazer na casa do próximo? Se nós não conseguimos fazer da nossa casa uma nação, o que vamos fazer da nossa nação? Quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos crer que Deus quer ampliar as suas tendas, a começar da minha casa, da sua casa. E para isso nós precisamos romper com muitas barreiras que porventura têm rodeado a nossa casa, têm feito cercas em nossos pensamentos e atitudes, nos impedindo de viver esse Deus com intensidade, como Ele é e como Ele deseja que nós, como povo de Deus, possamos servi-lo em todo o tempo. O exemplo de Josué vem mostrar para nós que ele rompeu os limites de sua casa e levou um povo inteiro a se curvar diante do Senhor. Por isso que Josué é um pai que escolheu o melhor para sua família, enquanto muitos levam morte para dentro de casa. E o próprio Josué tinha esse exemplo na história de sua caminhada. Logo no início das conquistas, quando o povo de Deus é apanhado numa derrota vergonhosa diante de um povo pequeno, insignificante como o povo de Ai, ele percebeu que um homem, um cabeça de uma família, ao invés de levar Deus para dentro da sua tenda, levou o pecado, levou a cobiça, levou os desejos materiais, levou a vontade de enriquecer sem a graça e sem a bênção de Deus. O pecado de Acã foi dizer que Deus não tem nada para me oferecer e a minha astúcia é que vai me dar o que eu preciso para viver. E ele pega todo aquele adornos de guerra que não era para levar e leva exclusivamente para dentro da sua casa. Ele estava levando a morte para toda a sua família. O que nós, como pais, temos levado para dentro da nossa casa? O que nós temos tirado do mundo e colocado dentro da nossa casa como sinônimo de vitória, como sinônimo de que eu mereço, que Deus não tem nada a ver com o que eu decido para minha casa. Talvez você não fale isso com todas as letras com Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes, de forma imperceptível, são semelhantes a essa. É de forma velada. Nós sabemos que não podemos compartilhar algo dentro da nossa casa, mas compartilhamos porque não temos como falar para nossos filhos que aquilo não nos convém conforme a vontade de Deus. E se nós rejeitarmos aquilo, nós seremos bem-aventurados.
Tudo que for necessário para a nossa existência, nós vamos ter da parte de Deus. E se porventura aparecer um inimigo infinitamente maior do que as nossas forças, Deus será a nossa força diante desses inimigos. E nós venceremos. Então não vale a pena levar a morte para dentro de casa. O que vale a pena é levar a vida, levar Deus. E eu quero concluir, querido, que essa declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que não devemos ser guiados, primeiro, pela opinião da maioria. Cuidado com a opinião da maioria. Muitas vezes nós temos aquele sentimento de estarmos fora da turma, né? Não estamos bem aí na moda da caminhada de todos. E queremos ser semelhante a todo mundo, na moda, no penteado, na roupa, no esporte, o carro. Nós temos as nossas formas de pensar para sermos que estamos envolvido com todo mundo. Não precisamos ter isso. Josué estava cercado por um ambiente extremamente constrangedor, idólatra, pagão, mas dentro de sua casa, Deus era o Senhor. Deus era o Senhor. Não trouxe nada daquele costume, daquela cultura, daqueles povos pagãos que habitavam naquela terra antes da conquista para dentro de sua casa. É como se ele estivesse falando, a minha casa não precisa de nada que vem do mundo, porque o que vem do mundo e a amizade do mundo se traduz como pecado, a morte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também percebemos que ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria, Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Isso me faz lembrar também de 3 jovens que viu toda uma nação se curvar diante do rei, diante de uma estátua. Mas eles não se curvaram. Eles não levaram para dentro do seu coração nenhuma idolatria, nenhuma vontade comum à maioria, como se nós falássemos, já que todo mundo está fazendo, então está certo. Porque é impossível tanta gente errar. É possível sim, irmãos. 99% da humanidade errar e apenas 1% acertar. Foi isso que aconteceu lá na Babilônia, com Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a viver como a maioria e viveram como a minoria. Mas teve a bênção de ter Deus caminhando com ele na fornalha. Essa é a diferença. Porque toda essa maioria que nos cerca e tenta nos sucumbir, e tenta abafar a nossa vontade, a forma de viver, com Deus eles serão vencidos. Não importa a quantidade que eles estejam aí no mundo. O que importa é que a minha casa, mesmo que tenha apenas uma família que não se sucumbiu a essas paixões mundanas que estão tentando arruinar a família, esta família será mais que vencedora em Cristo Jesus. Nós precisamos perceber isso. Precisamos crer nisso. Precisamos acender essa chama de crer que verdadeiramente não importa o que o mundo tem feito ou está fazendo, mas importa o que nós estamos fazendo dentro de nossas casas em relação a servir ao Senhor como convém. E eu creio também que em muitas ocasiões, irmãos, a fé em Cristo Jesus nos coloca contra a correnteza. É verdade. O próprio Jesus disse que veio trazer guerra, divisões. Mas isso não pode trazer ao nosso coração algum desânimo. Isso não pode apagar a nossa esperança. Isso não pode destruir a nossa coragem de continuar servindo a Deus em todo o tempo. Não, vamos sim muitas vezes caminhar como se nós estivéssemos contra uma correnteza muito forte. Mas em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar toda essa correnteza contra nós e nos leva e nos impulsiona a vencê-la. Por isso, que venha as decisões populares, que venham as correntezas deste mundo, porque nós estaremos nadando ao lado daquele que é infinitamente maior e mais poderoso, que é Jesus. Nada pode impedir a ação de Deus,
na vida da minha família, da sua família, quando nós agimos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é em momentos assim, de extrema dificuldade, e muitas vezes até de extrema, vamos dizer assim, impopularidade que nós temos com muitas pessoas. É neste momento que nós temos que nos apegar ao Senhor, como Josué fez, com fidelidade e sinceridade. Irmãos, às vezes eu penso como vai ser a vida do meu filho daqui a 10 anos, 20 anos. Ouvi dizer de uma irmã em Cristo que ela não deseja ter filhos, porque ela tem medo do que o seu filho irá enfrentar daqui a 10, 20 anos. Esse é o pensamento de muitos cristãos hoje. Medo. Medo do que vai acontecer consigo mesmo, medo do que vai acontecer com a sua casa. Josué não tinha medo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse Deus da vida que hoje me fortaleceu, o Deus da minha juventude, me deu todas as vitórias até agora, é o Deus que vai continuar. Verão as carniças e os abutres em cima daqueles que negaram a sua fé e esqueceram de ter Deus dentro de sua casa. Não se engane, não é daqueles que correm à vitória, mas são daqueles que buscam a Jesus todos os dias. São esses que serão vitoriosos. Por isso, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele sabe que pode contar com a graça divina em todo o tempo da sua existência, e o Senhor será de fato o seu Deus por todo sempre. Por isso que nesta noite, querido, reflita sobre isso, sobre este homem, Josué, um pai que escolheu o melhor para a sua família. Olhe para dentro de si mesmo, o que nós temos feito de escolha para a nossa família. Se você nos permite nesta noite, eu desejo muito. E como Josué, diante de uma grande nação, falou assim: olha, pode escolher os deuses que vocês quiserem. Os deuses dos antigos, os deuses da agora, das terras que conquistamos, não importa. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nesta noite eu quero falar assim com você. Não importa. Não importa se alguém está seguindo um Deus diferente. Não importa se alguém está fazendo algo que não agrada a Deus. Mas que você nesta noite, como Josué desafiou o povo a servir ao Senhor, e eles naquele momento aceitaram a servir ao Senhor, hoje eu desafio a você a sair da casa do Senhor e levar Jesus para a sua família. Levar Jesus para a sua casa. Se pudéssemos imaginar e contar uma parábola, é como se você hoje pudesse abraçar Jesus e falar assim: vem comigo, porque a minha casa é o seu endereço. Saia da casa do Senhor isso. E se existe alguma imundície lá na sua casa que não convém ao Senhor, não tenha medo de dizer: olha, a partir de hoje, filhos, esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque melhor é ter Deus como Senhor da sua casa do que você, pai, como Deus da sua família. Que Deus nos abençoe. Amém?